E no Maracanã, Flamengo e Vasco, domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Clássico dos milhões, coisa linda, hein? Que bom que o Flamengo e Vasco está voltando, né? O Flamengo e Vasco é um dos maiores clássicos do mundo. O Vasco está empolgado, o Flamengo está em crise. E o que eu acho que vai acontecer? Então, meus amigos, vamos acompanhar agora a ESPN debatendo sobre o clássico de amanhã. Flamengo de um lado, Vasco do outro, campeão de um lado, vice do outro, apesar que o Flamengo, infelizmente, foi vice de 2 competições. Tá bem bacana. Professor Celso Unzelt, Fábio Luciano aí comentando juntamente com Gustavo Zupac, a Gláucia também. E depois teremos o melhor narrador do Brasil disparado, João Guilherme, falando aí sobre esse clássico entre Flamengo e Vasco, inclusive dando o seu palpite polêmico aí do João, hein? Vamos conferir que tá bem bacana o vídeo. Então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like porque é muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E vamos acompanhar o debate que eu tenho certeza que você tá ansioso pro confronto de amanhã, hein? Belezinha? Então, vamos embora pro vídeo. No final do vídeo tem as conclusões. Muito bem, amigos. O momento que essas duas equipes chegam para este clássico. Um Vasco com esse trabalho do Barbieri tomando forma, mas a gente já consegue ver muita coisa interessante, já as coisas começando a encaixar nisso, contra um Flamengo que vem nessa pressão de início de temporada, início de trabalho, mais de títulos perdidos, e aí esse clássico toma uma proporção ainda maior. É o momento dá esperanças ao Vasco, né? O Flamengo ainda é melhor, bem melhor, mas até aí o Flamengo é melhor do que muito time aí que o Flamengo conseguiu ganhar, inclusive no Mundial. E o Vasco ganhou o direito de ter esperança de que é possível. De competir, pelo menos. Contra o Fluminense fez um bom primeiro tempo o Vasco. Fez um bom clássico, inclusive. Sim. Então é essa esperança de que se pode competir, e agora ainda mais depois do resultado do Fluminense hoje, se tornou fundamental para o destino da Taça Guanabara, de quem vai ser o primeiro, né? Se der Flamengo, a coisa acaba. Se o Flamengo não vencer, o Fluminense volta a ter esperanças até de primeiro lugar. Então é um Vasco bem melhor do que nos últimos confrontos. E falando sobre os times, né, o Barbieri vai com 3 volantes, o Andrei deve jogar, mas com 3 volantes, né, então com o Rodrigo, com o Jair, com o Andrei, adiantando o Alex Teixeira na ponta esquerda, Peck na ponta direita e o Pedro Raul mais à frente. Então, um pouco mais de liberdade para o Alex Teixeira, mas concentra a competição no meio-campo, porque sabe que contra esse Flamengo, se você competir forte no meio-campo, é um caminho, porque é onde o Flamengo peca na competição. E o Flamengo, eu espero, assim, acho que foi muito frustrante a maneira que perdeu para o Del Valle, claro que sim, perdeu nos pênaltis, né, ganhou no tempo normal. Mas, de alguma forma, na comparação com o que o Flamengo vinha jogando, a ideia de você trazer o Thiago Maia como terceiro zagueiro e soltar um pouco mais os laterais é uma ideia que, na comparação recente, funcionou pelo menos no primeiro tempo. Não é o ideal, mas foi um passinho à frente. Então, eu imagino que ele vai continuar com essa ideia, mas sem o Pedro, né? Imagino que com o Gerson, Vidal, Everton, Arrascaeta, Gabriel mais à frente, o Gabriel voltando a jogar de 9. Para o Flamengo, é o pior momento para pegar o Vasco. Porque se ganhar do Vasco, vai mudar, embora seja muito importante, mas não vai transformar o cenário. Agora, se perder para o Vasco, pegar esse Vasco que está crescendo em confiança agora, né, pelo que o Vasco está vivendo, pelo que o Flamengo está vivendo, uma derrota era tudo que o Flamengo não precisa. Então é um jogo que cresce muito em temperatura. Um Fla-Flu pela proa na sequência. Verdade. A sequência do Flamengo foi porque pegou os 2 jogos da Recopa e os clássicos, né? Pegou o Botafogo, Vasco e depois o Flu. Agora, mais do que para o Flamengo, é para o técnico, né? O Vitor Pereira. É um barulho muito grande. É um barulho grande. Quando ele fala, não, a gente deu uma resposta para quem quer algum tipo de resposta, né? Enfim, a pressão em cima dele é muito grande, Cláudio. Assim, ele vai ter um entendimento em uma hora ruim do que é um Flamengo e Vasco, né? Então, assim, eu estive no Maracanã, né? Eu fui assistir o jogo contra o Del Valle. Eu concordo com o Zupac, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. O Flamengo criou possibilidades de vencer o jogo, atuou até melhor do que em muitas partidas. Mas, assim, a frustração da arquibancada, a pressão, né, em cima da comissão técnica, principalmente. Lógico que resvala um pouco para os jogadores, mas esses caras são vencedores, né? Então, assim, o Vitor Pereira está muito pressionado.
pressionado. E esse jogo contra o Vasco é um clássico. Eu concordo também com o Zupac. Se o Flamengo vencer o jogo, até falei com alguns amigos sobre isso, né? Então, assim, se o Flamengo vencer o jogo, é lógico, vence um clássico, acalma um pouquinho os ânimos, mas não vai ser aquilo que vai salvar o dia a dia, que vai acalmar os ânimos na Gávea. Mas se o Flamengo perder para o Vasco, o ambiente vai ficar muito pesado e compete com um time que, como o Pedro Raul falou, vem de 3 vitórias, é um time em formação, mas com boas informações também. Então, assim, existe um equilíbrio, porque o Flamengo tem um time tecnicamente superior ao Vasco, mas o momento, né, do time do Barbieri é melhor, assim, é mais tranquilo, é de mais confiança. Então, eu sei o que representa um Flamengo e Vasco, mas esse tem um peso muito grande, na minha opinião, é ainda maior para o Vitor Pereira. Aliás, vocês viram a situação do João Gomes? Para tudo! Imagine você se chamar João Gomes, que não é o João Gomes jogador, e aí você abre lá a sua conta e aparece o valor de R$1.900.000. O cara tem um troço, o cara cai para trás. O que é isso e tal? Pois é. O Flamengo, o departamento financeiro do Flamengo, ele depositou essa quantia que o João Gomes tinha direito pela venda ao Wolverhampton na conta do João Gomes, que não é o João Gomes, tá entendendo? Houve um erro no CPF e aí caiu na conta do João Gomes lá R$1.900.000. E aí foi um problema para devolver e tal. O Flamengo teve que entrar com uma tutela, né, judicial para reaver esse dinheiro e passar para o João Gomes verdadeiro de direito. Ou seja, até fora de campo a coisa não está numa boa fase. O momento do Flamengo realmente... É isso aí, amanhã 18h10, Maracanã, Flamengo e Vasco. Teremos um público superior a 60.000 pessoas. É um Flamengo e Vasco como nos velhos tempos, que atiça a rivalidade, com os dois lados animados. O torcedor do Vasco está muito animado, o torcedor do Flamengo também está animado, mas também ressabiado aí com o que anda acontecendo. Lucas Melo, João, você acha que o Matheus Gonçalves está pedindo passagem no time titular? Sim, está pedindo passagem. Eu colocaria como titular. Colocaria no lugar de quem? Por exemplo, amanhã é uma bela chance, porque o Pedro sentiu uma lesão na virilha, não vai jogar, poderia encaixar ali o Matheus Gonçalves. Mas, na boa, eu colocaria no lugar do Everton Ribeiro na equipe principal do Flamengo. Mas amanhã o Flamengo não deve jogar assim, não. E já eu vou dizer aqui. Aliás, vamos então para as escalações. O Vasco da Gama, no treinamento de hoje, confirmou o Andrei que está de volta, vai reestrear exatamente no grande clássico contra o Flamengo. Léo Jardim, Pumita Rodrigues, o Capaz, o argentino zagueiro, pode estrear na vaga do Miranda, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Andrei, Jair, Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Essa deve ser a escalação do Vasco da Gama para o compromisso de amanhã. E o Flamengo, hein? O Flamengo, pelo que estão dizendo aí, o Vene Casagrande trouxe essa informação, ele é um cara muito bem informado, que o Gerson deve entrar na vaga do Pedro. E o Everton Cebolinha está sendo adaptado a uma nova função como um ala pela esquerda. Ele se tornaria um reserva do Ayrton Lucas, né? Então o Cebolinha pode se tornar ali uma opção para a reserva do Ayrton Lucas, já que o Felipe Luiz se encontra se recuperando de lesão, o Marinho foi adaptado por ali. Então é bem possível que o Flamengo tenha o Cebolinha como uma opção para o segundo tempo, né? Então o Flamengo deve jogar amanhã com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, que vai se posicionar um pouquinho atrás ali, formando uma linha de 3 na zaga, Vidal, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. É um time com muita qualidade no meio-campo, com muita posse de bola, e que o trabalho do Ayrton Lucas será muito importante nesse jogo de amanhã para dar profundidade ao time. E no Maracanã, Flamengo e Vasco, domingo. Eu vou ao Maracanã, vou torcer para o time que sou fã. Clássico dos milhões, coisa linda, hein? Que bom que o Flamengo e Vasco está voltando, né? O Flamengo e Vasco é um dos maiores clássicos do mundo.
O Vasco está empolgado. O Flamengo está em crise. E o que eu acho que vai acontecer? O Flamengo vai continuar assim, e o Vasco vai ficar um pouco desapontado, porque o jogo será 2-2, Flamengo e Vasco no Maracanã. Esses são os palpites. Então tá aí, rapaziada, João Guilherme dando a sua opinião pro confronto de amanhã entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, mais de 70 mil pessoas no Maracanã. Eu só não gostei, pô, 2-2, João, vai ser 3-0 Flamengo amanhã, hat-trick do Matheus Gonçalves. Anota aí que o moleque vai meter 3 gols amanhã pra cima da equipe do Vasco. Tivemos aí também a ESPN comentando aí sobre o clássico, né? Já começa a expectativa, a ansiedade, aquela situação toda. Então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, botão